Estamos de volta com o programa Medicina em Destaque. Hoje, com o convidado especial, o Dr. Humberto Montoro, nós reiniciamos esse segundo bloco agradecendo àqueles que têm parceria conosco, que acreditam no nosso programa, que fazem com que este programa seja uma referência para o público leigo, para o público também da área de saúde e que leva como um instrumento, ele chega até você como um instrumento de orientação, um instrumento de educação na área de saúde. O Dr. Humberto Montoro, nós já vimos no primeiro bloco, tratou aqui da questão da incontinência urinária e nós terminamos o bloco falando sobre a hiperplasia prostática e o papel importante sobre essa patologia, que é o papel das esposas que encaminham os seus esposos para uma consulta com qualquer médico, mas em especial com o urologista. Não é isso, Tom? Exatamente. Então, falando da hiperplasia, a história natural dessas doenças da próstata é o seguinte: com o envelhecimento, depois dos 40 anos, há uma tendência da próstata hiperplasiar, dela começar a crescer. E vale a pena. Um motivo assim? O que Não, que isso tem fatores genéticos por trás e isso é do próprio envelhecimento mesmo. Isso. Agora, uma outra mensagem. Então, quem não quiser que a próstata cresça, não é? Não, e tem uma forma. Se você, os eunucos, né, praticamente a próstata não cresce, faz a castração. A castração. Então, a próstata ela tem uma relação com a testosterona. Tá? Se eu privar o indivíduo de testosterona, há uma tendência de diminuição. Por essa técnica se trata muitas vezes a doença avançada do câncer da próstata, que você priva da testosterona, ela vai diminuir, o tumor vai diminuir de tamanho. Então, como eu estava falando, a hiperplasia, ela é uma tendência, mas uma mensagem tem que ficar: nós não tratamos a doença da próstata, a hiperplasia, porque ela cresce. Nós tratamos quando ela causa obstrução. Tá? Então tem uma diferença. A próstata às vezes ela cresce às vezes bastante, mas o canal do xixi, que é a uretra, passa por dentro da próstata. Se ela cresce só lateral e ela não fecha o canal, o indivíduo vai continuar urinando normal. Isso tem um fator excelente, mas também tem um fator que preocupa, né? Porque se ela cresce não obstruindo e ela maligniza ou é maligna, isso pode passar até desapercebido quando o paciente vai olhar já numa fase irreversível. Por isso, Gesso, que o homem tem que fazer prevenção. Então, quando ele vai para o urologista, o urologista vai ver todos esses dados, né? Vai ver se tem crescimento da próstata e o câncer não desenvolve porque a próstata cresce. Eu posso ter câncer em próstata de tamanho até normal. Isso. São doenças diferentes. Então, quando o indivíduo vai para o urologista, ele vai fazer o diagnóstico, o diferencial é das duas. Sendo que a hiperplasia benigna da próstata, ela é muito mais frequente e que causa uma sintomatologia clássica. Numa fase inicial, o indivíduo vai começar a observar, como diz que a uretra passa por dentro da próstata, o fluxo do xixi, né, da urina, vai começar a diminuir. Então, esse é o primeiro fato. E depois, esse fluxo vai começar também a aumentar a frequência da urina. Então, ele vai começar a urinar mais frequente, porque ele urina, só que ele não esvazia completamente a bexiga. Então, daqui a pouco, ele tem sensação de vontade de urinar de novo. A informação, né? É de que aí ele urina. Novamente. Então, ele vai passar a acordar 2, 3, 4, 5, 6 vezes à noite. Então, isso é um sinal clássico da obstrução. Primeiro sinal clássico ele pode da obstrução é o que a gente chama de nictúria, né? É, a nictúria. Então, várias vezes à noite, acordando, para ir ao banheiro. Chamar a atenção. Chamar a atenção. Acima de 2 vezes, tem que levantar, acende a luz amarela, tem que ir atrás. Então, outra coisa que vai causar, como eu já disse naquele primeiro bloco, a urgência para urinar. Então, isso pode levar também à perda do xixi. Se ele não chegar rápido no banheiro, ele se molha. Então, esses são sintomas clássicos. É jato urinário fino, urgência para urinar, acordar muitas vezes à noite. Então, esses são sintomas clássicos da obstrução da próstata. Então, esse indivíduo tem que ser feito diagnóstico para tratar. Isso. E quais os meios diagnósticos para essa patologia, para esse caso? Então, você vai coletar uma história, né? Você vai ter a ideia que ele tem um fator de obstrução. A história familiar já é um fator? Existe? A história familiar é um fator, principalmente para o câncer também. Certo. Entendeu? Então, se o pai teve, o tio teve, o avô,
Ó, isso tem um dado interessante, isso é progressão geométrica. Se eu tenho um indivíduo na família, eu tenho uma vez chance a mais do que um indivíduo que não tem. Se eu tenho duas, passa 4 vezes mais e vai aumentando. Então, se eu tiver mais 3 ou 4 mais na família, a chance é muito grande. Então, tem que tomar cuidado com isso. Perfeito. Então, essa é a história, né? Então eu coletei a história, já vai ter o urologista vai ter uma ideia que, olha, pode ser um fator de obstrução. Eu vou fazer exames que vai confirmar essa hipótese, através de ultrassom, através do toque retal, e se eu perceber que a sintomatologia, que é uma obstrução importante, estou pensando em precisar até de operar esse paciente, o estudo urodinâmico, que ele vai me dar o grau dessa obstrução, né? Sendo que, Gerson, hoje nós tratamos 90% das obstruções do ponto de vista de medicamento e operamos 10%. Olha aí. Isso é diferente que no passado se operava 90% e tratava 10%. Por quê? Desses 15 anos, 20 anos para cá, chegou muitos medicamentos que agem e melhoram a qualidade de vida do indivíduo. Que bom. Isso já dá a você, né, acima de 40 anos, 50 anos, uma motivação para que você procure o médico, né? E a gente vai tratar daqui a pouco sobre a questão da disfunção erétil, né? Mas antes nós vamos ver que, feito um diagnóstico, quais as modalidades de tratamento a serem feitas. Primeiro, medicamentoso, como você falou. Medicamento, nós temos, na verdade, 2 grupos de medicamentos hoje no mercado. Um medicamento que ele vai agir na parte glandular, no intuito de diminuir o volume da próstata, né? Que é a da finasterida e seus derivados, e os alfa-bloqueadores que relaxam a musculatura lisa. Então, o colo vesical, a próstata, tem tecido musculatura lisa. Se eu dou um alfa-bloqueador, ela relaxa. Então, melhora o fluxo da urina. E eu posso, se eu tenho uma próstata com volume, eu posso associar os dois. Agora, se eu tenho uma próstata com pouco volume, ela tem pouco tecido glandular. Então, aí eu vou usar só o alfa-bloqueador. Isso. Né? A hipótese de... Né, faça um perfil, assim, de termo de PSA, nível de PSA, ultrassonografia e toque. O toque, apesar de muitos pensarem que é algo constrangedor, veja, por que se diminui tanto o índice de câncer em mulher? Porque a mulher todo ano está lá no ginecologista. Né? O homem pode ser diminuído também. E mostrar-lhe que não é esse alarde, precisa fazer alarde sobre... Na verdade, a gente não consegue diminuir, o número de câncer. O número de câncer vai estar sempre aí. O objetivo é a gente fazer o diagnóstico precoce. Porque o câncer tem cura em mais de 90%, desde que ele esteja órgão confinado, esteja na próstata. Isso. Depois que ele ramificou, que a gente chama deu a metástase, eu não vou conseguir curar o indivíduo. Então, se eu fizer o diagnóstico numa fase precoce, eu vou propor um tratamento de cura do indivíduo, que eu vou tirar a glândula toda. Você me perguntou em relação a PSA. Então, como eu disse, PSA não é câncer específico, então não dá para confiar nele. Mas ele estando acima de 2,5, eu uso uma outra fração do PSA que os laboratórios fornecem, que é a fração livre. Então, eu faço uma relação livre total. Se essa relação tiver alta, ótimo. Se essa relação tiver baixa, perigosa, a gente tem que ir atrás, né? Então, como é que é feito o diagnóstico do câncer de próstata? Se eu tiver alteração no toque ou tiver uma alteração persistente do PSA, o que vai dar o diagnóstico é uma biópsia, né? Só que hoje, Gerson, nós também temos tecnologia. A medicina vai evoluindo, né? A gente observa isso. Temos a ressonância magnética hoje, a nível da próstata, multiparamétrica, que ela pode diferenciar processos inflamatórios de processos de malignidade. Não é 100% seguro. Mas que acessível. Tem caído de preço, né? As ressonâncias. Isso tem evitado de fazer, às vezes, biópsias desnecessárias, né? Por exemplo, eu tenho uma suspeita, quando eu faço a biópsia, a chance de dar positivo é 50%. Então, se eu faço a ressonância antes, eu vou poder, olha, não faça porque aí é processo inflamatório. Entendeu? Que bom. Então, nos tratamentos... Bom, voltando à hiperplasia benigna. Então, eu dou medicamento, né? Numa fase, no início. Se não responde ao tratamento, ou ele tem uma sintomatologia muito importante, ou ele já teve retenção urinária, precisou de passar sonda, tem sangramento, que é a hematúria. Então, esse indivíduo, às vezes, merece um tratamento cirúrgico.
Hoje o tratamento Gold Standard, que é o tratamento padrão ideal aqui nos Estados Unidos e na Europa, seria a ressecção transuretral da próstata, que o leigo muitas vezes chama cirurgia laser. Tudo que não corta, o leigo chama de cirurgia laser, né? Então é uma cirurgia que você vai e você tira endoscopicamente o miolo da próstata, para o indivíduo passar a urinar melhor. Então essa é a cirurgia para doença benigna, tá? Se no caso for o câncer, lembrando que antes dessa cirurgia, se recomenda e orienta que se coloque uma sonda, né? De demora. Hoje... Sim, se ele entrou em retenção urinária, vai passar a sonda, né? Mas às vezes é indicada a cirurgia antes dele chegar nessa fase. Se o indivíduo vem fazendo exames preventivos, o médico vai avaliar, olha, você está tomando remédio, o seu fluxo aqui está caindo, você tem grande possibilidade de você entrar em retenção urinária, com qualidade de vida ruim, quase não dormindo muito à noite, você vai indicar o tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico consiste em retirar a próstata e algumas vezes... Para doença, para hiperplasia, nós vamos retirar endoscopicamente a próstata. Mas quando é que se indica a retirada? Retirada... Prostatectomia. É no câncer. No câncer mesmo. Porque quando o indivíduo vai lá fazer o exame preventivo, o médico vai definir, olha, tem câncer, não tem câncer. Se tem câncer, vai retirar a próstata toda. Se não tem, você vai dar medicamento ou fazer uma cirurgia endoscópica. Então, só corrigindo o que nós falamos, a ida do paciente ao especialista não tem diminuído, como eu falei, nas mulheres, a incidência de câncer. O que tem a mortalidade. A mortalidade. Que esse é o objetivo. Que esse é o objetivo. Todos nós vamos adoecer de alguma coisa. Aí diz que tem uma professora que está dizendo assim, quem não quiser ter câncer, morra cedo. Ou seja, a tendência é você, com 80, 90 anos, ter uma patologia como essa. Não, tem uns dados mostrando que se eu fizer, mesmo devido assintomático, devido de 80 anos que não tem nada, 90 anos lá, se eu for biopsiar essa próstata, vou encontrar câncer. O indivíduo que morreu lá de qualquer caso, depois de 80 anos, se eu tirar aquela próstata e for analisar, vou encontrar câncer. Mas esse câncer não é que não mata o indivíduo, entendeu? O perigoso é o indivíduo mais jovem que tem o câncer não tratado. Esse vai sofrer. Então, com relação ao tratamento, existe o melhor é clínico, é cirúrgico, quem vai definir. Sim, isso tudo é definido, o melhor tratamento hoje, numa fase inicial, é o tratamento clínico. O tratamento cirúrgico, como eu disse, é já uma exceção, né? Daqueles que não respondem ao tratamento ou têm já sinais clássicos de necessidade de cirurgia, que são as retenções urinárias, está usando sonda, tem episódios frequentes de hematura, infecção urinária de repetição, então você também vai indicar a cirurgia nessa situação. Perfeito. Existem os casos mais graves, onde tem que se fazer uma orquiectomia, não é isso? Então, a orquiectomia, ela é um tratamento hormonal para o câncer da próstata. Entendeu? Isso. Então, se o indivíduo tem um câncer de próstata avançado, né? O câncer é hormônio independente? Se é um câncer que já tem metástases, mas você quer dar qualidade de vida, ele não está conseguindo urinar, entendeu? Está usando sonda. Então, você pode fazer uma ressecção endoscópica para ele poder urinar e faz a orquiectomia associada no intuito de diminuir mais ainda para dar qualidade de vida para o indivíduo. Mas, normalmente, a gente faz a orquiectomia, que é um tipo de hormonoterapia, quando o indivíduo não tem mais atividade sexual. Se ele tem atividade sexual, existe uma orquiectomia química que eu posso fazê-la intermitente. Então, o indivíduo tem atividade sexual, está precisando de uma hormonoterapia, eu faço a hormonoterapia, o PSA, o tumor entra numa fase tranquila, aí você suspende, ele volta a ter atividade sexual. O PSA começa a subir, começa a ter sintomatologia, você reinicia o tratamento hormonal, que é um tratamento intermitente. Agora, a orquiectomia é principalmente para aqueles casos mais avançados, então você já resolve. Em síntese, que diria o especialista, o Dr. Montoro, aos homens acima de 40 anos, as esposas que têm um esposo com esse primeiro perfil? Agradecer as esposas por quase obrigar os maridos a fazer o exame preventivo. Então, a mensagem que deve ficar em relação à próstata, que o melhor tratamento é a prevenção dessa doença. E prevenção se faz indo ao médico, não é só coletar o exame do PSA tão famoso aí, que em você vai no laboratório, se colhe o PSA. Mas lembrando que ele não é câncer específico, e você pode ter ele normal e ter um câncer em fase inicial. Então, deve procurar o urologista. O toque retal é um exame que dura alguns segundos,
não é um desconforto nada que vai levar transtorno para o indivíduo. Continua sendo o mesmo homem. Continua sendo exatamente o mesmo homem, entendeu? A sexualidade humana é algo importante, e, em especial no casal, não é? Algumas vezes essa sexualidade ela não está à altura do que aquele casal deseja. Fatores diversos. Aí, o que nós chamamos de disfunção erétil é também uma preocupação da ciência e da urologia para com esses pacientes. O que é disfunção erétil e quais as principais causas? Então, Gerson, a disfunção erétil, né, engloba todo esse grupo de ejaculação precoce, né, e principalmente a dificuldade do indivíduo ter uma ereção suficiente para ter uma relação sexual. Isso é o clássico, né? A definição da disfunção erétil, que ele não consegue ter a penetração, né? Nós usamos, você chamou bem a atenção aí desse termo disfunção erétil, nós paramos de utilizar o termo do passado, que é a impotência sexual, um termo muito pejorativo, né? Porque, na verdade, no campo científico, ele pode até ser considerado importante quando você fala da impotência coende e generande, quer dizer, a impotência de você ter o ato sexual e a generande a impotência de procriar, né? Que seria a pessoa infértil. Isso, ele não tem dificuldade. Tem as causas masculinas, as causas femininas. Já é um outro campo, já é a gente pode discutir no segundo tempo, que já é um tempo maior para a gente falar da infertilidade. Da infertilidade. A gente trabalha muito isso na questão da perícia, porque muitas vezes é uma das causas de anulação do casamento, a impotência coende, a impotência, quer dizer, você não é capaz de ter uma relação, né, ter sexual uma relação. Então, normal. O direito, até inclusive o direito canônico, ele pode, faz mediante uma petição, né, ao direito, vai ser decidido, existe isso. Anulação também anulação do casamento religioso. Eu sabia na justiça, não sabia nessa área. O que não se anula é a impotência generante. Ou seja, um casal infértil não é motivo para anulação do casamento. Por isso que hoje nós orientamos, a urologia orienta que o indivíduo que vai adquirir um matrimônio se faça os exames pré-nupciais. Perfeito. Que já foi exigido na nossa Constituição, inclusive de 1931, salvo engano, né, um dos exames obrigatórios. Ia casar, você era obrigado a fazer esses exames pré-nupciais, para se evitar doenças que são transmissíveis e partia do pressuposto de que toda criança tem o direito de nascer sadia. Exatamente. Né? E você não transmitir doença para a parceira. A parceira também. Então, se faz no exame pré-nupcial um espermograma para saber se ele pode gerar filho. Exatamente. Né? Faz exames para ver se doenças básicas, diabetes, essas coisas, e para doença sexualmente transmitível. Hoje você tem que fazer no mínimo o HIV e isso é sorologia, fazer hepatite, sífilis, né? Tem que fazer essas coisas. Patologias, HPV também. Você pode transmitir. Essa semana eu fui procurado por uma mãe cujo filho é jovem, está com 1 ano de casado e portador de HPV, já transmitiu HPV para a esposa, né? Estão ambos fazendo tratamento. Então, isso poderia ser evitado, né? O direito à informação que essa esposa teria seria bem mais fácil para se evitar a própria contaminação. Eu acho que eu vou fazer um parênteses rápido em relação ao HPV. O HPV ele não é exclusivo da atividade sexual. Eu sei. Né? Então, muitas vezes, hoje no decorrer da vida, todo mundo vai entrar, porque é um vírus, vai entrar em contato com esse vírus. Algumas pessoas vão desenvolver a lesão, que é aquela verruga clássica do pênis, né, que é também chamada de condiloma, né, que é sexualmente transmissível. Existe algum subtipo desses vírus, né, que são mais patogênicos, relacionados ao câncer de colo, câncer de pênis, né, então tem que tomar mais cuidado, por isso que tem que ser tratado, né. Mas também dizer que, olha, isso aí é só da atividade sexual. Pode ser pego sem ser pela atividade sexual. Isso é bom que essa informação que não causar até transtornos matrimoniais por esse problema. Claro que na maioria das vezes é pela atividade sexual. Mas nem sempre. Nem sempre, não é 100%. Isso. Causas
Pode Sim, voltando ao tema sobre a disfunção erétil, saímos aí da disfunção erétil e da impotência sexual. Então, as causas da impotência tem várias. Isso. Fatores psicológicos. Principalmente nos jovens, né, os fatores psicológicos. E fatores orgânicos. Os fatores orgânicos estão muito relacionados com as síndromes metabólicas, né? Colesterol alto, diabetes, hipertensão arterial, o próprio envelhecimento, arteriosclerose severa, né? O estresse. Porque o que dá o estresse, né? Fatores psicológicos. O que dá a ereção, faz com que o pênis entre em ereção é o sangue, né? Se o sangue não chega no pênis por algum fator, não consegue, vai produzir ereção. Então, a parte vascular é muito importante, a parte neurológica é muito importante, a parte hormonal, é muito importante também, né? Então, os déficits hormonais são causas também da disfunção erétil. Então, quando você vai analisar o indivíduo que está com essa queixa, assim, de uma forma muito grosseira, você define, olha, jovem, você pensa na parte psicológica. E uma forma de você definir se o indivíduo tem um fator psicológico é, por exemplo, se ele tem ereção noturna, que é aquela ereção que o indivíduo acorda para urinar e às vezes está em ereção. Então, se ele tem essa ereção noturna, de uma forma bastante grosseira, olha, então ele tem sangue que chega, está tudo patente, isso provavelmente é de origem psicológica. Se ele tinha ereção noturna, passou a perder essa ereção noturna, então eu penso na possibilidade de um fator orgânico, né? E aí vou ter que investigar a causa desse problema orgânico. Como o nosso tempo... Eu não sei se o nosso tempo, eu vou falar rapidamente em relação ao tratamento. Tratamento, exatamente. E de que não se deve abusar nesse tratamento alternativo, o tratamento tradicional mesmo. Né? Então, se é jovem, se o fator é psicológico, eu vou tratar através da psicoterapia. Né? Se é um fator orgânico, eu vou tentar, se é uma causa hormonal, tratar a causa hormonal. Por isso que o diagnóstico é importante. Mas as primeiras linhas de tratamento é o medicamento oral, né? Desde a era do Viagra, que foram as primeiras drogas, e essas drogas veio a seguir, têm a mesma função de facilitar a ereção, né? A segunda linha de tratamento são injeções, que vão causar uma ereção artificial. E a terceira linha de tratamento, quando não responde a essas duas, é implante de uma prótese peniana. Então, tem que tomar cuidado. Você mandou chamar atenção em relação a esses medicamentos, né? Olha... esse medicamento não é para todo mundo, tem contraindicação. Se o indivíduo não pode fazer esforço físico, Gerson, ele não pode tomar esses medicamentos, porque ele vai se animar, vai ter uma ereção, mas a atividade sexual é um esforço físico. Então, ele pode complicar. Se ele faz uso dos nitratos, que são medicamentos cardiológicos, né? Quando toma junto com o Viagra ou qualquer dessas drogas, ela pode causar uma hipotensão severa. Então, o indivíduo pode infartar também. São as duas contraindicações básicas. Existe também uns dispositivos a vácuo, né, que vendem em sex shopping. Às vezes, as pessoas abusam de determinadas informações. Ele entra nessa linha, entre primeira e segunda linha de tratamento. Ele, na verdade, são bombas, né, que produz a ereção no sangue. Ele produz um vácuo, o pênis vai encher o sangue para lá, aí depois no final coloca-se um anel, entendeu? Para o indivíduo ter atividade sexual. Isso usa-se muito mais na Europa do que na América, entendeu? Se usa mais lá do que aqui, mas é uma alternativa também. Bom, nós chegamos ao final do nosso programa, agradecemos ao Dr. Humberto Montoro pela disponibilidade de estar aqui conosco, subtrair na sua agenda um momento como este tão agradável, a você também que está aqui conosco, aos nossos parceiros que fazem com que esse programa aconteça, e nos colocamos sempre à disposição para as informações, inclusive sugestões para programas e temas que nós possamos pautar no Medicina em Destaque. O nosso agradecimento a vocês. Doutor Montoro, muito obrigado. Muito obrigado, Gerson. É um prazer estar aqui com você. E as portas estão abertas aqui para a sua presença aqui. Estarei sempre quando me convocado. Muito obrigado e até o próximo programa.